Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao Alma Livre Cast, seu podcast sobre espiritualidade universalista, independente, sem preconceitos e sem discriminação. Quer dizer, eu tento, né? Ser o mais possível neutro, apesar de dizerem por aí que não existe uma neutralidade 100% em todas as opiniões. Então eu já começo aqui aproveitando para dizer que eu não tenho expectativa que vocês acreditem 100% em tudo aquilo que eu falo neste podcast. Mantenham seu senso crítico, porém, ao mesmo tempo, não descartem tudo. Por um lado, não é bom você acreditar em tudo que você ouve. Por outro lado, também não é bom você descartar e rechaçar tudo que você ouve também, né? Então, se eu falar alguma coisa aqui para vocês que não fez muito sentido, que não tem lógica, descarte, simplesmente guarde aquilo que você acha que faz sentido. Ou ainda, se eu falei alguma coisa que nem fez sentido e também não deixou de fazer sentido, você pode colocar em suspensão, no sentido de você pode guardar essa hipótese a ser confirmada em experiências pessoais futuras, né? Então, leve sempre em consideração essa questão da sua própria experiência, daquilo que faz sentido, e é até interessante eu falar um pouco sobre isso do que faz sentido, porque muitas vezes é em relação ao seu sentir mesmo. Quando cai aquela ficha, ela cai mais em relação a algo que não teve muita ginástica intelectual para cair essa ficha. De repente, tudo faz sentido no sentido de que se encaixa, né? De que aquela imagem se completa de repente, depois dessa coleção de informações que faz ajudar a cair a ficha. Porque o intelecto, esse exercício intelectual, às vezes atrapalha a ajudar a cair a ficha, né? A gente fica no exercício de filosofar mentalmente e vira mais uma fantasia, uma elucubração que, no fundo, não tem uma experiência, uma sabedoria de vida, prática. Então, por isso que o fazer sentido realmente tem mais a ver com sentir do que nesse pensar constante, né? Inclusive, é bom a gente fazer alguns silêncios profundos de vez em quando para digerir essas questões intelectuais e deixar cair para o corpo, para a vida, para a prática, para a alma, para fazer sentido, para sentir. Mas vamos para o assunto deste podcast, que é karma. O título do podcast foi inspirado na música do Boy George, na verdade, música do Culture Club, Karma Chameleon, que é o camaleão do karma, o karma camaleão, porque o karma realmente é algo que muita gente tenta explicar de várias formas diferentes, então as explicações estão sempre mudando. E tem gente que explica karma com K, é diferente do karma com C, e o karma com C maiúsculo é diferente do karma do C minúsculo. Eu não vou entrar nessa questão de grafia, de karmas diferentes, eu vou chamar tudo de karma mesmo. Eu não acho muito didático dar diferentes nomes para diferentes karmas. Eu vou colocar como tudo sendo karma, mas eu vou dar uma interpretação um pouco diferente que eu acho que vocês não vão encontrar por aí sobre entender essa lei do karma. A definição mais comum do karma é a lei de ação e reação. Porém, tem gente que traduz essa lei como sendo um faz-paga, uma questão de crédito e débito. O espiritismo tem muito disso de colocar como sendo devedores e credores. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem porque eu acho que ela é altamente influenciada pela cultura capitalista, realmente, de você estar em dívida, de ser algo numérico, exato nesse sentido. Eu não acho que esse tipo de lei é uma lei exata. Eu não acho que o karma seja uma lei no sentido numérico. Eu penso no karma muito mais como uma lei no sentido da lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade é uma lei porque ela é constante, ela é permanente no planeta inteiro, porém ela varia no sentido de que diferentes pontos geográficos do planeta, diferentes altitudes,
você vai ter pressões gravitacionais diferentes até chegar a um ponto que você vai sair dessa força gravitacional do planeta Terra. E a lei do karma, a lei de ação e reação, eu diria que é a mesma coisa. Não é exatamente como uma mesa de sinuca em que você bate na bola e ela vai ter uma direção exata num caminho a percorrer e vai bater de volta e vai voltar até um certo ponto daquela mesa ali, como se fosse algo muito calculável, previsível matematicamente falando. Eu não enxergo o universo, a espiritualidade, as energias, como muita gente enxerga no sentido de geometria cósmica, em que há um tipo de perfeccionismo até numérico, matemático de tudo que nos cerca. O estudo do karma, na minha opinião, é um estudo da humanidade, é um estudo de humanas, é um estudo da psique, da psicologia das pessoas, de ação e de reação em relacionamento umas com as outras. E não dá para aplicar lei exata, matemática em relacionamentos. A sua atitude, a sua ação com uma pessoa vai gerar uma reação diferente de cada pessoa que você tiver aquela atitude. Não vai ser uma reação igual de todo mundo que você vai ter, mesmo se você tente repetir a sua ação exatamente igual com todos, cada um vai reagir de um jeito diferente com você. Então não é algo de faz-paga exato, no sentido, por exemplo, eu matei uma pessoa, digamos, eu sou um assassino, eu dei um tiro na pessoa. Eu vou ter que necessariamente levar um tiro, ser assassinado por causa da lei do karma? Não necessariamente. E aí tem gente que já traz na questão a coisa da lei divina, justiça divina. E, infelizmente, muita gente interpreta a justiça divina como a vingança divina, nesse sentido de faz-paga, de retaliação, de olho por olho, dente por dente, que não sou eu que vou executar, que vai ser Deus que vai fazer isso contigo porque você fez isso comigo. E não é por aí que funciona. A justiça divina não é uma justiça vingativa. Se a gente levar em consideração os mestres, guias, amparadores, espíritos mais avançados, ou até Deus mesmo, como uma consciência cósmica promovendo a evolução da humanidade, a justiça divina nesse sentido é uma força de propulsão para a evolução, no sentido de ensinar a gente a sermos pessoas melhores, através dos séculos ou dos milênios. Então é um processo educativo. E esses mestres, guias, amparadores estão sempre tentando estudar o melhor modo da gente conseguir evoluir, deles poderem criar o ambiente ou até situações que gerem reflexões, mudanças na nossa atitude, na nossa atuação, para que a gente possa ser cada vez melhor. E isso não inclui necessariamente sofrer exatamente aquilo que a gente fez às outras pessoas. É claro que eu vou chegar nesse ponto de que se eu tenho uma atitude violenta, eu já estou convivendo, estou gerando ao redor de mim um ambiente, uma energia, um campo gravitacional de violência e que eu posso sim atrair para mim ou eu ser atraído para situações de violência em que há uma alta possibilidade, probabilidade de que eu sofra uma violência muito parecida com a que eu causei ou que eu vibro. Porém, isso não é planejado karmicamente para que a gente tenha que sofrer uma violência. Guias, mestres, amparadores, Deus não vai fazer a gente sofrer propositalmente, sofrer uma violência para poder aprender, Não vai sofrer tortura em nome de aprendizagem. Em muitas situações, às vezes a gente escolhe um ambiente de atuação em que há um perigo, há um risco, mas isso é uma escolha e dentro daquela nossa escolha existe uma possibilidade de que as coisas não deem tão certo quanto a gente imagina. Se eu sou, por exemplo, um brasileiro que resolve ir para a Ucrânia lutar na guerra, tem uma grande chance ali de eu levar um tiro. Mas eu estou levando esse tiro porque eu atirei em alguém em outra vida e agora eu estou levando um tiro agora? Estou levando um tiro porque eu estou atirando nos outros? Ou é simplesmente porque eu resolvi escolher uma experiência de um campo de violência, um campo de batalha?
e ter que lidar com os desafios, com as energias, com as emoções, com tudo que está acontecendo ali naquele campo. E até quando que eu vou ficar nesse campo de violência, nesse campo de batalha, até eu cansar daquilo? Até eu conseguir enxergar o meu objetivo de existência, o meu motivo, o meu senso de viver como sendo deslocado daquilo, quando aquilo não fizer mais sentido para mim, quando realmente eu chegar, digamos, no fundo do poço em relação do que eu estou fazendo com a minha vida, para poder de repente enxergar que o que eu faço já não faz mais sentido para mim, e daí, de repente, ter um relance, uma centelha de uma possibilidade de viver de uma forma diferente, de atuar de uma forma diferente, de vibrar, de sentir, de observar toda aquela situação de uma forma diferente, por eu já ter esgotado, cansado de estar naquele círculo vicioso de violência que eu percebo que não está me levando a lugar nenhum. Mas eu vou dar um passo para trás aqui para voltar então para essa situação da justiça divina, né? Que tem gente que acha que é a vingança, e não faz paga nesse sentido. A nossa justiça ela ainda é muito focada nessa sensação de desforra, de eu preciso que seja feita justiça. Mas que justiça é essa que você quer que seja feita? Você quer que aquela pessoa que cometeu um crime seja presa para que ela não volte a cometer aqueles crimes, para que outras pessoas não sejam vitimadas, para que ela possa, de repente, aprender que o que ela está fazendo foi errado e que ela possa ver uma forma diferente de atuar? Ou será que eu estou querendo essa justiça divina no sentido de eu sofri, agora aquela pessoa vai ter que sofrer o que eu sofri também. Eu não vou sofrer sozinho. Aquela pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez, no sentido de que ela está me devendo o sofrimento dela em compensação pelo meu sofrimento. Que tipo de expectativa em relação a esse karma divino eu estou colocando nessa coisa da justiça divina? Agora, revisitando a outra coisa que eu falei do campo vibracional da própria pessoa. Se ela é uma pessoa que convive, vou mudar o tema da violência agora para, digamos, da mentira e da enganação. Se ela atua na vida dela, causando confusão no sentido de mentir, de enganar, de dar golpes ou qualquer coisa nesse sentido, ela já está criando um ambiente para ela nesse sentido. Digamos que ela está convivendo com a ação dela, já sem perceber, de forma no piloto automático, de ela está já se enganando nesse processo, né? Ela vai ter contato com pessoas que vão a enganar também, ela vai se aproximar de pessoas que estão vibrando nessa situação, e às vezes ela se direciona, ela tem um movimento que eu estou chamando de gravitacional, de se aproximar de pessoas semelhantes a ela, muitas vezes sem perceber que ela está fazendo isso, mas é a questão de que os semelhantes se atraem. Por isso que eu estou colocando essa ideia do campo energético, vibracional, gravitacional inclusive, que vai atraindo, se grudando e se relacionando com as pessoas nesse sentido. É como se a atuação da pessoa com seus pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes mesmo criasse o habitat dela. E esse habitat é todo esse campo. E esse campo faz com que pessoas, que ele seja atraído, que realmente assim, o que brilha nos olhos dessa pessoa? Que situação, que tipo de situação brilha aos olhos dessa pessoa? E outras situações mais, digamos, saudáveis, mais éticas, mais honestas, ela simplesmente ignora porque para ela aquilo é invisível, praticamente não existe, porque a forma de funcionar dela pode ser tão, assim, encruada nessa questão da desonestidade que talvez ela ache que o mundo funcione nesse sentido, que ela não saiba funcionar de uma forma diferente daquela, que ela ache que esse é realmente um mecanismo de sobrevivência na vida, é ser desonesto. E aí, as pessoas que percebem isso dela se afastam dela, as que não percebem ficam próximas e às vezes podem sofrer alguma ação dessa pessoa e fazer uma retaliação para ela. E ela pode sofrer essas retaliações que, como eu já falei, poderão ser diferentes de cada pessoa. Cada pessoa que for enganada por essa pessoa
vai retaliar de uma forma diferente para ela. E nisso essa pessoa enganadora, vai estar se encontrando consigo mesma constantemente, né? Uma pessoa que foi enganada e está retaliando, às vezes enganando de volta esta pessoa, ou confrontando, ou tendo uma atitude violenta, vai ser sempre a vida tentando esfregar na cara da pessoa como que ela é. Vai ter um espelho da vida tentando mostrar para ela como que ela é. Então eu diria que o karma também é uma lei de encontro com nós mesmos. É como se a lei do karma não é exatamente você jogar uma bola na parede e aquela bola voltar na nossa direção. É como se a gente estivesse jogando uma bola para nós mesmos pegarmos ali na frente, no sentido de que eu estou aqui destruindo o ambiente, entre aspas, e aí eu vou ter que viver neste ambiente que eu estou causando essa destruição. E de repente eu vou enxergar que a coisa que não tá legal, mas de certa forma eu sou responsável por essa situação também. Só que às vezes demora para a gente conseguir enxergar a nós mesmos, para a gente se enxergar, né? Então vão vir situações para fazer a gente esfregar a cara no asfalto, para a vida tentar fazer a gente compreender a nossa própria ação, a nossa própria atitude. Então é como se a gente estivesse colhendo os frutos daquilo que a gente plantou. O problema é que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente está plantando, que nem eu falei aqui, né? Que as nossas atitudes podem ser inconscientes, no sentido de como que eu estou fazendo alguma coisa. Às vezes não é nem o que eu faço, é como que eu faço, qual é a emoção que eu estou colocando ali, qual é a energia, qual é a minha atuação, qual é a minha intenção por trás daquela atitude. E aí eu posso estar sujando esse ambiente, que eu estou colocando aqui nessa metáfora de ambiente, sem perceber que eu estou fazendo isso. E de repente eu encontro esse ambiente sujo lá fora e eu vou ter que limpar, e na verdade é um resultado meu. E se eu não mudar a minha atuação, a minha forma de atuar, eu vou estar sempre encontrando esse lixão lá fora, né? No caso aqui, se você para pensar, esse ambiente energético gravitacional que eu estou falando também é como se a gente estivesse criando sempre uma bolha magnética que está trazendo, está levando a gente para situações desagradáveis e a gente não sabe como que está fazendo aquilo. Vou aproveitar e citar um poema retirado aqui do livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sogyal Rinpoche, se bem que esse trecho, esse poema também é ele tirando como citação de outro livro, né? Mas enfim, o nome é um poema chamado Autobiografia em 5 capítulos. 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. 2. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo, não posso acreditar que estou no mesmo lugar, não é culpa minha, ainda assim leva um tempão para sair. 3. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ele ali está, ainda assim caio, é um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é culpa minha. Saio imediatamente. 4. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. 5. Ando por outra rua. Então, esse é um trechinho interessante, com uma abordagem mais aqui ligada à questão do budismo, sobre o karma ser a sua própria ação. Karma do sânscrito significa ação. Você pode considerar nessa interpretação que tudo é sua ação. Tudo que você está fazendo é sua ação. Onde você está agora foi sua ação, como se fosse sua escolha. Só que é difícil falar como sendo escolha, porque, por exemplo, eu estava falando ainda agora de um cara enganador, desonesto, que ele interpreta a vida como um mundo em que é necessário ser desonesto para sobreviver. Muito provavelmente ele nasceu num ambiente tóxico ou num ambiente abusivo, em que um dos mecanismos de sobrevivência que ele utilizou e aprendeu na infância e cresceu com isso foi esse processo da enganação. Até que ponto a gente pode dizer que essa pessoa escolheu
desenvolver esse mecanismo de sobrevivência nesse ambiente tóxico. Então, de certa forma, ele está perpetuando uma situação negativa e tóxica na vida dele, de um processo aprendido na infância. Pode-se dizer que a escolha dele atual de estar perpetuando aquilo, mesmo que seja inconsciente, porque é um mecanismo, um padrão aprendido. Porém, é difícil dizer que é uma escolha no sentido de ele ter escolhido nascer naquela família e ter escolhido desenvolver esse específico traço tóxico e abusivo dele. Então, até essa questão é um pouco mais complexa, né? Porque a gente pode levar em consideração algumas questões. Por um lado, ele pode ter escolhido nascer naquele ambiente, sim, que nem eu falei do soldado que resolve ir lá para a Ucrânia lutar, de repente ele, não, eu vou escolher ali um ambiente cheio de obstáculos, um ambiente de conflito, e vamos ver o que, que vai sair daquilo ali, como é que eu vou conseguir lidar, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer XYZ para lidar da melhor forma possível, mas no ambiente de conflito as coisas, né, tudo pode acontecer. E aí ele pode desenvolver esse traço mais violento, ou mais tóxico, ou mais enganador, enfim. A pessoa pode acabar desenvolvendo estratégias que ela não esperava desenvolver num ambiente de perigo constante. E desenvolver hábitos que talvez depois ela tenha que desaprender, que ela tenha que abrir mão daquilo, né? Por outro lado, a gente pode fazer a análise de que se ela já tinha um campo vibracional, energético, gravitacional dela relacionada àquelas pessoas, daquela família na qual ela nasceu, muito provavelmente ela tinha alguns traços já semelhantes, parecidos, de energia, de emoção, de pensamento, ou até de atitude, de atuação, que se assemelhava àquele grupo na qual ela nasceu e por isso teve uma afinidade energética, uma afinidade de relacionamento e que ela veio a nascer ali por causa dessa afinidade. Eu não gosto muito da abordagem também de falar que são débitos, eu tenho uma dívida com aquela família, com aquelas pessoas, eu vou lá pagar aquela dívida. Eu acho que isso é até possível acontecer, mas eu considero esse um tipo de obcecação da própria pessoa, no caso, ela desencarnada, né, ela no plano espiritual, pensando em nascer ali junto daquela família, porque ela inculcou que ela tem uma missão importantíssima para realizar com aquelas pessoas ali, no nível apego ou no nível de culpa em relação a elas e que ela precisa estar ali para ela mesma se sentir bem com ela por causa de uma culpa, de uma outra vida, de o que ela fez ou deixou de fazer com aquelas pessoas, né? Agora, eu acho que se for algum mestre, um guia, um amparador, calculando, planejando uma encarnação futura para aquele espírito, ela não vai colocar nesse nível de missão com as pessoas, porque entende que o processo de aprendizagem das pessoas é um pouco mais complexo do que isso, né? E que imaginar ainda que o filho, a pessoa que vai nascer ali, vai conseguir ensinar ou ajudar aqueles pais no nível de desenvolvimento e de evolução, é um pouquinho complexo e é mais uma vez, né, aquela tentativa de entrar num ambiente que a gente não tem controle, a gente não sabe exatamente para onde que vai andar, se aquelas pessoas vão estar dispostas a me ouvir ou se aquelas pessoas vão realmente aproveitar a situação da melhor forma possível para o desenvolvimento de todos, né? Então, existem missões que são, sim, de relacionamento, de recuperação, de reharmonização familiar, porém, não é matemático, né? Mais uma vez, como eu falei, a gente pode até planejar para que as coisas saiam da melhor forma possível, mas na hora do vamos ver, tem muita coisa em jogo e a improvisação no meio do caminho acontece com frequência para que a gente possa tirar o máximo proveito possível para que todos aprendam o máximo possível nesse processo de evolução que as reencarnações nos proporcionam. Então é interessante manter em mente que nem tudo é karma, que existem tropeços, obstáculos no caminho, que são obstáculos que estão ali para a gente aprender a lidar com eles, e não porque a gente colocou o obstáculo na frente de outra pessoa em outra vida necessariamente,
Mas é para a gente continuar aprendendo, desenvolvendo, evoluindo, aprendendo a caminhar com as próprias pernas. E se não tiver obstáculo, não tiver dificuldade, a gente para no processo evolutivo, fica estagnado e não faz nada, né? Então, nem tudo é punição, no sentido karma como punição, né? Agora, voltando para a interpretação do karma como ação, como sendo a minha atuação na vida, a gente pode interpretar, por exemplo, digamos que eu comecei a ter uma dor nas costas. E aí, um médico me ajudou a observar a minha postura sentado no trabalho. E aí eu descobri que durante anos a minha postura esteve errada e que agora eu estou com um problema nas costas. E que eu só fui descobrir que a causa desse problema nas costas fui eu só fui descobrir agora que começou a dar um problema. Então é como se fosse, de novo, a vida, o problema me mostrando quem eu tenho sido. A forma como eu tenho atuado, que funcionou, entre aspas, não deu problema durante muito tempo, até dar problema, né? Até parar de funcionar. E eu enxergar que eu preciso passar a funcionar de uma forma melhor. Ou seja, isto não é sobre dor nas costas, né? Isso é sobre tudo que a gente faz. E às vezes, inclusive, como eu acabei de falar, eu estou atuando de uma forma que parece que é funcional, parece que não tem problema, parece que está tudo bem. De repente a vida começa a me dar um feedback. De repente não, né? O feedback muitas vezes já está ali o tempo todo e eu não estou enxergando exatamente. Até esse feedback ficar mais gritante e mais gritante cada vez mais na minha cara, que nem eu falei antes, para arrastar a cara no asfalto, para eu enxergar o que eu estou fazendo que está levando a essa reação, de novo essa lei de ação e reação do karma, para que venha na minha direção esse tipo de reação, esse tipo de consequência na vida. Então, digamos que o karma seria uma ferramenta interessante de feedback do universo em relação a nós mesmos, sobre como que nós estamos atuando para que a gente possa consertar a nossa atitude, a nossa postura, entre aspas, mental, emocional, energética, para que a gente possa continuar se aprimorando, caso a gente esteja estacionado numa postura, numa atitude torta que está causando dor, às vezes dor para a gente e às vezes dor para os outros, né? Para que a gente possa cada vez mais ficar mais saudável, numa postura mental, atitudinal, mais saudável. Então, como eu falei antes, é a gente tendo um encontro com nós mesmos, encontro com um espelho daquilo que a gente é, porque é difícil a gente enxergar a nós mesmos nesse sentido de reconhecer os nossos traços, nossas qualidades e nossos defeitos. Então aquela coisa, é muito mais fácil a gente encontrar defeito nos outros, ou até qualidades também nos outros, né? E definir mais ou menos qual é a personalidade de outra pessoa. Já a nossa própria é um pouquinho mais complicado, da gente enxergar a si mesmo, da gente se enxergar, né? Então por isso que faz tanto sucesso tantos mecanismos de autoconhecimento, que são interessantes para a gente enxergar cada vez mais como que a gente pode atuar de formas diferentes na vida. Agora, muito cuidado para não ficar usando o karma, essa questão, como uma caça às bruxas, no sentido de caçar sempre o que eu estou fazendo de errado, de ficar numa vigília constante de culpa, de se chicotear em relação às coisas estarem dando errado, ou de você não estar chegando naquilo que você achava que tinha que chegar. E ficar se martirizando nesse sentido, porque se eu estou vibrando uma energia que não está dando certo, e aí então é tudo culpa minha. Muito cuidado com isso, porque a gente pode entrar aí no processo já de autopunição, de flagelação, de baixa autoestima, de síndrome do impostor, que não é essa a intenção, né? Muito pelo contrário, às vezes as pessoas estão tentando dar um feedback positivo para você e você está ignorando aquelas pessoas. Às vezes tem gente te elogiando e você está simplesmente colocando como algo que não interessa, aquele elogio daquela pessoa. Então, às vezes tem um feedback positivo para te tirar de uma negatividade, de uma baixa autoestima,
e você está fazendo questão de não enxergar porque faz parte do seu sistema ser negativo, faz parte do seu ambiente mental só se conectar com algo pesado, negativo em relação a você por algum sentimento de culpa arraigado que está aí dentro. Então, é importante compreender também que uma melhor interpretação do feedback que a vida, ou que o karma está te dando, é quando você consegue fazer uma observação com um silêncio interior, no sentido que você não está distorcendo, filtrando as mensagens que chegam até você da vida, colocando uma lente tendenciosa, positiva ou negativa, ignorando aquilo que poderia estar te ajudando, tanto quanto para te levar de uma autonegativação para você se sentir mais positivo, quanto para você baixar a bolinha da arrogância que está te achando positivo demais e pode estar cometendo algum erro também, né? Então, a gente tem que ficar de olho nesses dois lados aí, sem ficar se batendo, se debatendo com a lei do karma. Então, são essas reflexões que eu queria trazer para vocês no episódio de hoje. Eu espero que tenha sido útil. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.